para contar para vocês como que eu fiz esse livro, por que eu fiz esse livro, como eu comecei a escrever, tá bem? Então, para isso, está aí a capa do livro, né, Caderno de Artista, para informar o leitor que esse livro vai falar sobre animais, sobre pássaros, né? Quem ilustrou o livro foi a Giuliane Cimiso. Ela não pôde estar aqui, ela é do Paraná. Ela é bióloga, botânica, e ela desenha assim, muitas minúcias, né? Tem muita riqueza no livro da arte dela a ser explorado. E esse aqui é um pouquinho, né, a minha foto. E aí eu falo que eu cresci ouvindo histórias no colo da minha avó. Tinha uma avó que contava histórias, ela era analfabeta, e eu me alfabetizei com ela aos 6 anos, porque ela estudava, hoje chama EJA, né, mas na época era Mobral. Ela ia para o Mobral, eu ia com ela e eu aprendi a ler junto com ela. Mas ela contava histórias, né? Mesmo sem saber ler, ela contava histórias. Aquilo marcou muito a minha infância. Eu falo que os pássaros, deixa eu ler para vocês, cresci ouvindo os mais variados sons dos pássaros que se aproximavam para escutar junto comigo as histórias da minha avó. Em 2003, depois de fazer uma oficina de histórias, abri meu caderno, rabisquei, amassei papéis e com muita alegria escrevi este conto que surgiu de uma pergunta que sempre me acompanha desde a infância. Como tudo começou? Quem patrocinou esse projeto foi Lei Rouanet, a CASE, a Tracan, a TMA e o governo federal. Tá? Eu fiz esse livro com captação de recursos do governo federal. Tá? Essa aí sou eu, 30 anos atrás. Eu dei aula na escola pública, eu ingressei no ensino público concursado em 91, mas eu dou aula desde 1986. Em caráter excepcional, tinha apenas 16 anos, eu nasci na cidade de Buritizal. Naquela época tinha escola rural, e não tinha quem levasse as pessoas na escola rural, e eu ia com o caminhão de pau de arara, e meu pai me buscava de moto, porque meu pai era um agricultor, conhecia cada canto da cidade, e aí eu comecei a minha vida de professora assim, dando aula na escola rural. E as histórias sempre estiveram presentes na minha vida. Eu sempre gostei de contar fábulas, histórias. Eu sei que eu estou com o braço engessado, que na época minha filha tinha 8 meses, ela era bem gordinha. Meu braço abriu de tanto segurar ela, né? Hoje ela já tem 29 anos. E no início, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, que eu acho importante para vocês, como educadora. Eu não tenho uma história bonita para contar para vocês como educadora. Se eu contar para vocês a minha história, você vai falar, não, foi um fracasso como professora, né? Mas hoje eu não me sinto assim. Eu ingressei depois que eu saí de Buritizal, eu casei com aquele moço ali há 35 anos atrás, e eu fui para São Joaquim da Barra, onde eu prestei o concurso estadual, eu ingressei na escola Elza Miguel, depois eu fui para a escola Adolfo, e eu fiquei muito doente como professora. Eu sou uma pessoa muito sensível. E eu não aguentei toda aquela pressão, toda aquela cobrança, né? Que é muito difícil ser professor. Tá? Não estou aqui para tomar partido. Ninguém falou para mim nada, ninguém. Eu não conversei nada com Letícia. Tudo que eu falar aqui é meramente coincidência. Tá? Eu vou falar para vocês como eu me sentia. Tá? Eu me sentia uma fracassada como professora, porque eu era uma excelente professora. Mas nem todo mundo aprendia, e era 38 por sala de aula, às vezes 42, eu dava aula de alfabetização. E nem todos os alunos aprendiam. Eu ficava indignada, né? Porque eu ingressei bem na época que tiraram a cartilha e começou as leis piagetianas, né? O pessoal odiava Emília Ferreiro, queria matar Piaget, né? Mas como eu era mais jovem, eu gostava, né, de aplicar teorias piagetianas, eu dava aula na rua, aquela confusão toda boa que o professor gosta de fazer. E aí, o que aconteceu na minha história? Eu dei aula há 16 anos, sempre alfabetizando, depois eu perdi a voz. Eu fiquei 2 anos sem voz, eu não falava. E aí eu comecei a ler os livros da biblioteca. Comecei a ler os livros, li tudo que tinha naquela biblioteca, e eu fiquei encantada por literatura infantil. Eu falei, e se eu escrevesse história? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Aí vinha na minha cabeça assim, mas quem vai ler? Ninguém vai ler. E ficava aquilo dentro de mim. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer minha 3ª faculdade. E eu fui fazer psicologia com 43 anos.
Quando eu sentei no banco da faculdade, começaram a vir as histórias e eu comecei a escrever. Só que ninguém patrocinava as minhas histórias. E a empresa que ele trabalhava começou a publicar cultura, e eu teve um curso de oratório, eu participei desse curso, e eu apresentava as minhas histórias, e eles decidiram patrocinar os meus 3 primeiros livros, que é O Pescador de Sonhos, que hoje está na editora Leitura e Arte, Quando as Flautas Descem as Montanhas, um conto africano, que será lançado agora em setembro na editora Gato Leitor, Mistérios da Casa de Cravo e Canela, que está no site gratuito, no site da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Vai lá em publicações, vocês vão encontrar o meu 3º livro infantil, Mistérios da Casa de Cravo e Canela. Eu aposentei, por fim, né, deu meu tempo, eu aposentei. E aí eu fui fazer o que realmente aquilo que me pulsava, né, que eu gostava. E nesse meio tempo eu publiquei Uma Dentista Diferente, uma amiga minha de Cuiabá, ela é odontopediatra, quis contar a história do trabalho de odontopediatra para as crianças, e eu escrevi o livro para ela. Então, se eu pudesse, né, falar com vocês como professora, de professor para professor, eu diria para vocês, você vai falar, me disse, é uma piada, mas eu diria para vocês, não adoeçam. Não adoeçam, porque a profissão já adoece a gente, né? O desgaste, está em sala de aula, está com criança, é pressão, é cobrança, os diretores têm que cobrar, o coordenador tem que cobrar, se você fosse diretora, se você fosse coordenador, você também teria que cobrar, porque o governo paga eles para isso, né? Então, tudo numa escola tem o seu papel, tem a sua função, né? Mas procurem cuidar da saúde mental de vocês, tá? Quando está fora da escola, se desligar da escola, tirar um dia, eu sei que o professor tem prova, tem material, eu rodava mimeógrafo, gente. Mimeógrafo, me deu ler de rodar mimeógrafo, tá? Porque eu dava aula na prefeitura e eu dava aula no estado. E tinha um filho e uma filha em casa, bebês, né? Era muito desafiante, muito desafiante. Então, é isso que eu deixaria de recado para vocês se cuidarem, para vocês, pelo menos 15 minutos por dia, olhar para cima, olhar para o céu. Eu tenho certeza que cada vez que um professor entra na sala de aula, mesmo que vocês não sejam reconhecidos, mesmo que o salário não seja adequado para vocês, mas vocês recebem um milagre, porque vocês estão cuidando de quem é mais importante para Deus. E a coisa mais importante para Deus é o ser humano, né? Mas hoje em dia isso está tão desvalorizado, jogado na lata do lixo, né? Todo mundo tem muito mais pena de um cachorro que morre. Põe lá a foto de um cachorro que morreu no Facebook. Milhares de comentários. Põe a foto de um ser humano que morreu. Tá, mais um. Entendeu? A vida humana está sendo desvalorizada, está sendo jogada na lata do lixo, né? E vocês recebem esse milagre todas as manhãs, pode ter certeza. E a minha mãe tem um ditado que ela fala assim, Deus não deve nada a ninguém. Ele é o patrão que paga mais bem pago. Se vocês não recebem de um jeito, vocês vão receber de outro. Tá? Os filhos de vocês, a história de vocês. Tudo que vocês estão plantando são sementes, vocês são semeadores, porque vocês estão semeando conhecimento, semeando limites, semeando amor na vida de crianças. E isso é muito, 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 muito importante. Tá bem? Vamos continuar aqui. Eu demorei 2 anos, né, como eu falei, desde que eu consegui a captação até fazer o livro e chegar aqui com vocês, escrever e reescrever muitas vezes. O livro ele é lúdico, ele começa com preto, que seria, eu vou falar o lado emocional para vocês, já que eu estou aqui, né, que seria a escuridão, o tédio, né? Depois o artista cria uma luz, e ele acha interessante, ele começa a rabiscar, fazer rabiscos, criar cores, e aí nós decidimos fazer uma brincadeira com as crianças, para os professores trabalharem em sala de aula, para a criança criar o seu próprio animal. Como seria um coelho num corpo de aranha? Como seria um camelo com focinho de porco e pernas de centopeia? Como seria um avestruz, orelha de elefante no corpo de uma raposa? Como seria uma abelha com cara de onça, orelha de urso? Como seria um lobo com rabo de sereia e costas de tubarão? E aí tem muitos outros bichos, para as crianças darem asas à imaginação e elas poderem criar o seu próprio bicho fantástico, né? E ele começa, ela desenhou
a aerodinâmica dos ossos de uma ave, isso aqui, gente, demora muito para ser feito. Né? As patas, né? Muito tempo de dedicação. Essas aves aqui, porque eu também, a empresa me patrocina, mas a empresa quer uma contrapartida. A empresa tem que cumprir a agenda da ONU, né? Então, esse livro pega 5 ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem que cumprir. Essas aves são da nossa região, do Cerrado Paulista, algumas ameaçadas em extinção, né? E outras já extintas. Então, esse aqui é o urubu-rei, a tesourinha. Vocês lembram quando vocês eram crianças, tanto tesourinha que tinha? Vocês estão vendo tesourinha? Não tem mais tesourinha. Tem, mas é muito raro de ver. Né? Por quê? Por causa dos agrotóxicos, foi mudando a cultura, né? Agroquímicos, faz com que os animais desapareçam. Né? A coruja buraqueira está sendo ameaçada porque ela come insetos no chão, de tanto jogar agroquímicos no chão. A coruja está perdendo, né, o seu papá, a sua comida. O beija-flor, também o colibri gravata vermelha, e esse arapapá. E depois começa a desenhar o reino vegetal, aí ela começa com os fungos, são vários tipos de cogumelos, dá para explorar, assim, quem gosta de biologia, né? Botânica, cogumelo orelha de pau, shimeji, shiitake, Paris, tem vários tipos. E ela é do Paraná, ela desenhou a araucária, representando o estado dela, né? Eu falei, não, mas nós temos que valorizar a nossa região. Café, flor do ipê e também o baobá, que é o símbolo, né, da sustentabilidade, da perseverança, da resistência, que é uma árvore do continente africano. E aí o artista, nós começamos a explorar a poética das flores. Ele começa a desenhar o seu jardim. E ela desenhou as flores que tinha no jardim da avó dela, quando ela era criança. E tem um passarinho que é muito curioso, como as crianças são curiosas, e ele vai nas páginas ver o que o artista estava pintando. E aí ele descobre que ele estava pintando um jardim. O beija-flor ficou tão apaixonado que ele começou a tocar as flores, cheirar, beijá-las. E aí ele fica pintado as suas penas com a cor das flores. E ele sai da página e ele não consegue guardar o segredo. Ele sai espalhando para os 4 cantos do caderno que o artista tinha uma paleta incrível, maravilhosa, e que os animais poderiam se pintar. E aí vieram vários animais, né? Essa parte é a curiosidade que espalha a liberdade de ser, né? Porque hoje nós não temos liberdade de ser. Nós pensamos que temos liberdade. Se nós formos pensar quem realmente nós somos algoritmos. Você é o que você vê, você é o que você rola na tela, tá? E já vai uma dica para vocês. Tem gente que chega em casa e fala, eu vou relaxar. Pega a tela, fala, agora é hora do meu descanso. E você vai lá, no tédio, rolar a tela, tá? Esse exercício aqui, ó, de mão, é muito usado em jogo, de cartas, de baralho, rodar roleta, tá? Isso aqui é viciante. Luz azul de celular vicia. E quando você está consumindo aqui, você não está descansando, o seu cérebro não descansa. Você está sendo incentivado a consumir, tá? Ah, mas eu estou no joguinho, vai aparecer a propaganda, tá? E todo mundo acha que isso aqui é para tirar selfie. Isso aqui é para ler seu pensamento. Com o movimento dos olhos, com a sua expressão facial, ele sabe o que você está pensando, está lendo. Às vezes você pensa em comprar alguma coisa e já começa a aparecer a propaganda, tá? Você fala alguma coisa, tem um espião dentro da bolsa de vocês, dentro da casa de vocês. Então, rolar a tela de celular, estou dando essa dica porque eu estudo sobre isso, a neurociências fala disso, vocês não estão descansando. Vocês estão descansando quando vocês põem o pé na terra, o pé na areia, o pé na grama, quando vocês vão lá tomar um banho relaxante, quando vocês vão ler um livro, quando vocês vão ver um filme, tudo bem, vocês estão descansando, tá? Mas rola a tela, esse ato de rolar é altamente viciante e você não descansa, é um ledo engano, né? E vieram os passarinhos, como eu disse, nós não temos mais a liberdade de ser, porque a mídia diz o que é da moda, o que é bonito, o que eu devo consumir, o que eu devo comer, entendeu? Agora, vocês já repararam ultimamente a moda do morango do amor? Quer tirar uma foto? Morango do amor. Quem que inventou isso, gente? A IA. Antigamente era o que do amor que a gente comia? Maçã do amor. Tá? A IA criou isso. Agora já a febre já está
já está caindo. Mas aí a criou que Morango do Amor é uma coisa bombástica, fantástica. Comer um monte de açúcar, né? Levar o livro de glicose, né? Adoecer, porque o doce adoece, viu? Comer muito doce. A gente come doce como sistema de recompensa. O doce é altamente viciante, tá? Fizeram um experimento, colocaram em 2 gaiolas, açúcar e cocaína. Os ratos preferiam o açúcar do que a cocaína, já viciados. E aí ele continua a pintar conforme o desejo dos animais. E aqui a gente cria cores inventadas para as crianças também criar as próprias cores. Cor língua de gato, cor flor do campo, cor bolo de fubá, cor café coado, tá? Para quem desejar trabalhar, não estou aqui para impor nada, para falar que vocês têm que fazer. Não. Estou aqui para apresentar o meu projeto. Se vocês desejarem, fica aí a dica de cada criança inventar a sua cor. Né? Então, esse livro tem cores, com sabores, com cheiros. E aí vem os grandes animais, também desejam ser pintados. Né? Alguns se pintam, como o tigre siberiano, tem movimento. O elefante e a zebra estavam na outra página, aqui eles estão saindo da página, isso significa o movimento na história. E aí vem o pássaro preto, né, que fala, para mim, só preto, brilhante, eu não quero cores, né, e ele sai todo luminoso. E a onça, também, cada animal aqui que tem uma representação, ele representa uma emoção, uma personalidade. A onça não escolheu a cor que ela queria, ela se submeteu ao processo. Ela sentou e falou, artista, me pinte do jeito que você quiser. E ele foi lá, molhou o pincel no dourado, no preto, chacoalhou o pincel em cima da onça, e por isso até hoje ela chama-se onça pintada, porque ela ficou pintada. Né? Então, submissão ao processo. Eu não estou aqui pregando, nem dando sermão para vocês, mas tem coisas na nossa vida que não adianta você fugir do processo. Tá? Embora eu quis fugir do processo por 10 anos daquela biblioteca, eu tive que passar por aquele processo. Se eu não passasse por aquele processo, hoje eu não estaria aqui. Então, tem coisas na nossa vida que a gente quer fugir, a gente foge, mas vem a lição de uma outra forma, de uma outra maneira, para que você aprenda. Tem coisas que a gente tem que aprender. E uma delas, que eu aprendi a duras custas, é ser grata. Ser grata. Quando você fala, meu salário não vale nada, seu salário não vai dar mesmo. Você já está profetizando que seu salário não vale nada. Né? Isso não dá para nada, salário de miséria. Né? Quando você receber, você fala, Senhor, obrigado, Deus, obrigado pelo meu salário, multiplica. Que Ele pague as minhas contas, que Ele multiplique 100 vezes mais. Nós precisamos ser gratos pelo pouco que temos, porque o pouco que você tem milhares e milhares de pessoas que não têm o pouco que a gente tem. Não tem comida, não tem roupa, não tem. Né? São milhares e milhares. Então, quando a gente é grato, coisas boas acontecem com a gente. Quando a gente consegue enxergar coisas boas, mesmo dentro de um contexto que não é o meu ideal. Né? Então, às vezes, algumas coisas, não estou falando que ser professor é um processo, mas eu não sei por que nem porque eu estou falando isso para vocês. Mas tem coisas que não adianta a gente fugir do processo. A gente tem que aprender algumas lições. Né? E sábio é aquele que aprende com o exemplo do outro. Né? Inteligente é aquele que apanha e aprende, mas o sábio, ele aprende com o exemplo do outro, sem ter que passar pelo processo. E aí vem a arara, que é aquela personalidade invasiva, que onde chega todo mundo fala, vocês conhecem pessoas assim, onde chega tem que ser notada, ela fala alto, ela é estabanada, e ela fala, eu quero tudo, eu quero vermelho, eu quero amarelo, eu quero azul, eu quero roxo, eu quero dourado, e ela bate na paleta, aquelas cores voam todas nela, na arara, e ela fica toda colorida, e ela quebra a paleta, né? Isso aqui é para representar os alunos atrapalhados, que quebram as coisas, que não param no lugar, que é ruidoso, que nada está bom, que é agitado, né? Que é hiperativo. E aí, alguns animais estavam se pintando sozinhos. O urso pardo ficou com a cabeça branca, mais branca até hoje, porque a arara quebrou a paleta. O pinguim de Magalhães ficou muito mal-humorado, porque ele ficou mal pintado. E aí entra um passarinho que tem TDAH, distraído, não percebeu nada que estava acontecendo no caderno. Muito distraído. E ele falou, pincel, o que está acontecendo aqui? Ele não percebeu o que estava acontecendo no caderno. Aí ele olhou para sua asa e falou, nem um pinguinho de nada, né? E ele toma uma atitude, ele fica indignado, ele volta,
nas páginas do caderno, aí dá indicação para o leitor, né? A paleta pintada, ele volta nas páginas do livro e vai procurar o artista. Mais para cá? Assim tá bom? É? Assim. E aí, um encantamento com o que está construído fora de mim. Ele fica encantado, porque o artista tinha projetado um campo de buritis. Ela falou assim, eu vou desenhar um bosque. Eu falei assim, eu nasci em Buritizal aqui, né, gente? 3.000 habitantes da cidade. Quando eu nasci, tinha 500, tá? Eu falei, faz um campo de buritis aí, para você desenhar a araucária. Tem, sim. Tem coqueiros de buritis. E aí, ele ficou encantado com o que já estava pintado. Eu falei, não sobrou nada. E às vezes a gente tem que se encantar com o que é do outro. A vida do outro está dando certo, mas a minha está uma merda. Fica feliz que a vida do outro dá certo. Porque quando você fica feliz que a vida do outro está certo, a sua também um dia vai dar. Tá? E eu estou falando do que eu vivia, não estou falando de vocês. Em escola a gente enfrenta muitos problemas com colegas, né? Porque é uma concorrência, é uma disputa, né? Para quê? Eu pergunto para vocês, para quê? Não vale a pena. Vale a pena você ter parceiros, vale a pena você ajudar do que você concorrer, né? Porque é um salve-se quem puder. É muito desgaste, é muito desgastante. Então, não vale a pena você exercer uma concorrência, mas mudar o foco. E talvez você levantar auxiliadores, parceiros, né, para te auxiliar na jornada, né? Então, fica feliz quando a vida do outro dá certo, combinado? A dificuldade de persistir quando não encontramos respostas. Lá no livro, tem páginas em branco, o caderno branco significa silêncio. Silêncio, quando nós não encontramos respostas. Tem horas na nossa vida que nós não temos resposta, não tem explicação do sofrimento. Não tem explicação, a gente não encontra resposta. Tá? Mas até no silêncio, o silêncio fala. O silêncio está nos ensinando. Então, não desista no meio dos silêncios da sua vida. Tá? Vai chegar a resposta, aguarda. Enquanto você não tem a resposta, fica. Permaneça onde você deseja estar. Não estou falando para você ficar na escola, não estou falando de escola, estou falando de vida. Tá? E aí ele persiste quando não tem resposta no meio das adversidades. O passarinho continua voando nas páginas em branco. E aí ele encontra o jacaré. O jacaré representa aquela personalidade que vai te fazer desistir. Ele encontra, ele fala, nossa, o jacaré está se pintando na água suja do pincel. Ele não sabia que o artista estava preparando mais tinta. Ele não tinha informação. Então, a gente achar que o outro está pensando prejudica muito a gente. Olha, ela fez assim. Ela não gostou, não. Ah, ela fez assim. É porque é fulana aqui, ó. Não, é ciclana lá. Então, isso já entra até numa persecutoriedade, né? Nós sofremos tanto que a gente tem a síndrome de persecutoriedade, está me perseguindo. Tudo é comigo. Não é tudo sobre você. É o sistema que funciona muitas vezes assim, né? E o passarinho chegou para o jacaré e perguntou, já acabou as tintas? Não tem mais tinta? Onde que se guardam as cores do mundo? O que o jacaré fez? Riu da cara dele. Tá? Então, você vai encontrar pessoas assim no seu caminho, que te farão desistir. Quantas vezes eu falei, larga a mão de escrever? Eu ouvi isso. Larga a mão, para que isso? Quem vai ler suas histórias? Mas eu acreditei nisso, eu agarrei nisso. E eu luto por isso, né? Com unhas e dentes. Então, muitas pessoas vão nos fazer desistir, assim como o jacaré queria fazer o passarinho desistir. E o passarinho fez uma pergunta que moveu para o seu propósito. Quando você não tem resposta, faça perguntas para você. Fulana, por que você está se sentindo assim? Faz para você mesmo. Miriam, por que você está pensando assim? Faça perguntas para o teu cérebro, que às vezes a gente tem que colidir com aquilo que a gente acredita. A gente tem que bater de frente com aquilo, com as nossas verdades, porque nem sempre as nossas verdades são verdades absolutas. Porque cada um aqui está me vendo de um jeito. Ela está me vendo de um jeito, ela está me vendo de um jeito, ela está me vendo de um jeito. Ponto de vista. Tá? Então, cada um enxerga o outro com seu óculos. Um tem miopia, enxerga o outro embaçado. Outro tem astigmatismo, enxerga o outro borrado. Entendeu? Cada um vê o outro com seu próprio olhar. E o passarinho faz perguntas.
E ele perguntou, né, onde que se guarda as cores do mundo. E como o jacaré riu da cara dele, ele falou, eu não mereço estar nesse caderno. E ele sai do caderno, chorando a sua tristeza, porque ele foi o único passarinho que não tinha sido pintado. Mas essa era a verdade, era desse pássaro, não era a verdade do contexto. Mas para ele foi o único que ficou sem ser pintado, né? Então, a decepção nos faz abandonar o caminho, a invalidação como arma contra você. Você mesmo se invalida. Ah, o que eu estou fazendo não é nada. Ah, estou fazendo aquele projeto, mas a Letícia não deu bola, a fulana, a ciclana nem olhou direito. Ai, não quero nem ver isso mais. Entendeu? A gente abandona, a gente larga, né? Então, expressar a dor é muito importante. Mas para quem que eu vou expressar a dor, Miriam? Para um amigo, para um colega, para um familiar, para a árvore, para um passarinho, não sei. Mas é muito importante falar o que vocês estão sentindo. E, às vezes, no ambiente da escola, vocês não têm esse lugar de fala. Né? Se eu tivesse tempo, eu ia fazer uma dinâmica com vocês aqui, para vocês expressarem uma para as outras. Mas aí vocês vão sair daqui muito tarde. Nem pensar. E autoaceitação, né? Ele começou a cantar e viu que em volta dele estava ficando dourado. E ele falou, nossa, eu não fui pintado, mas eu tenho uma voz. Então, reconhecer em mim, em você, o que você tem de bom. Você tem coisa boa para fazer. Como diz os portugueses, não é de todo mal. Né? Um dia eu cheguei na hidroginástica lá em Portugal, tinha uma senhorinha, ela era minha vizinha, nunca me cumprimentava. Um dia ela falou para mim, como tu chamas? Eu falei, Mira, não é de todo mal. Quer dizer, não é tão ruim assim seu nome, né? O meu nome é bonito, eu chamo custódio. Você sabe o que significa custódio? Eu falei, não, que é onde se guarda a hóstia. Eu falei, que legal, que boa autoestima. Né? Não é de todo mal. Então, vocês têm dons, vocês têm talentos, têm coisas boas que vocês sabem fazer, porque Deus não é injusto, gente. Todo mundo sabe fazer uma coisa que o outro não sabe fazer. Todo mundo tem uma habilidade a mais que o outro não sabe fazer. Tá? Manda eu desenhar, eu tenho que pegar o copo para fazer o O. Né? Não vai. Né? Agora manda eu escrever, é comigo mesmo. E aí ele resolve ser grato, subir no mais alto monte e cantar, porque mesmo que ele não tivesse sido pintado, ele resolveu agradecer. E quando ele agradece, ele se pinta e todo o universo fica iluminado. Quando a gente tem gratidão, a gente contamina o ambiente que a gente está. A gente começa a ficar mais leve, gente. As cargas ficam mais leves. Né? Nós contaminamos o outro. Nós alcançamos o outro com luz, com uma boa energia, como alguns dizem. Né? E a gratidão faz a dor virar cor. E a cor se fez canto. Né? E esse passarinho é o rouxinol, que tem um dos cantos mais belos. Né? O rouxinol tem um canto muito bonito. E depois do livro é o checklist da criação, né? Os céus, as estrelas, o reino vegetal, os insetos, os répteis, as aves, os peixes, os mamíferos, né? Faz-se o cheque. E depois aparece uma lista com os nomes comuns de todas as espécies e com os nomes científicos. Isso aqui dá trabalho assim, para panos de manga, né? Para trabalhar reinos, para trabalhar habitats, para trabalhar várias coisas que vocês podem, se for dos desejos de vocês. Então, as espécies são oportunidade de explorar a flora, a fauna e os biomas que preservam a vida. Né? Esse livro também trabalha vida terrestre. E está aí o nosso rouxinol. E esse livro ele tem um espaço acessível para pessoas deficientes visuais e auditivas. Nós terminamos essa semana o livro em braille. Tem também audiodescrição, que vai constar aqui. Deixa eu pegar um livrinho aqui. Aqui, olha, tem um QR Code. Se você acessar a câmera do seu celular, por enquanto você vai ver eu contando a história do livro, mas vai ter aqui audiodescrição. O livro em braille não está aqui porque ele é físico, né? E vai ter também a tradução do livro em linguagem de sinais para pessoas com deficiências auditivas, tá? Então, tem lá contação de história, vídeos da autora, página do YouTube, audiodescrição, vídeo com linguagem de sinais, e vai ter uma playlist com os sons dos pássaros, para vocês explorarem aí em sala de aula, tudo isso gratuito. Né? Só acessar o QR Code do livro.
E eu não fiz nada sozinha. Essa aqui é a moça que me deu aula. Ela é doutora em literatura infantil. Ela me ajudou a... No começo, essa história só tinha pássaros. Ela falou, vamos ampliar. Aí ela me desafiava, eu escrevia. Me desafiava, fiz um roteiro de imagens para poder fazer esse livro, porque, a princípio, esse livro seria só de imagens. Mas, quando eu dei para os leitores e para um sobrinho neto meu ler, ele não estava entendendo a história que eu queria contar. Então, eu ancorei o livro com algumas frases, para dar mais sentido ao leitor. Essa moça aqui é a Ângela Mendes, ela diagramou meu livro. Conheci ela em São Paulo, depois nós nos encontramos na feira, aqui uma foto nossa lá na Itália, que chique, né, gente? Mas eu morava em Portugal. Quem mora em Portugal para ir na Itália, dá um pulinho ali, né? Nós fomos na Itália, na Feira Internacional de Bolonha, do livro, e eu encontrei com ela lá, falei, você vai diagramar meu livro, né? Isso faz 3 anos. Mas aconteceu. E quem imprimiu esse livro foi a Gráfica São Francisco, de Ribeirão. Né? Quem foi o proponente desse projeto foi meu marido, coitado, que ele todo dia tem que entrar no computador, fazer planilha, e tem dia que ele fica doido comigo. Fala, você tem que ir lá prestar conta de não sei o quê. Mas, graças a Deus, ele aposentou e agora ele pode me ajudar, né? Depois de 35 anos de usina, 38 anos de usina, tá vendo, gente? E aí a Fundação Dorina está fazendo o livro em braille, né? A Librasa, que vai fazer as libras para nós, e a Dalefrate Guedes, que é a editora que ele criou para me apoiar nesse projeto, que está fazendo esse projeto. Né? E aí, para terminar, com uma frase do Siddhartha Ribeiro, eu gosto muito do Siddhartha. Outro dia ele falou assim, as novas gerações serão extremamente literais, porque o espaço da metáfora, da alegoria, da poesia, da filosofia, estão sendo drasticamente reduzidos. Tá? Então, hoje, nós vemos jovens sendo literais. Eu vou matar a minha mãe. Quantas vezes você não falou isso? Você foi lá e matou? Eles vão e matam. Tá? Eu vou matar meu colega. Vai e mata. Né? Porque nós estamos perdendo esse espaço de fazer metáforas, pegar história. Quantas personalidades tem aqui nesse livro? Quantos alunos poderiam se identificar? Não, eu sou desse jeito, estabanado, mas está tudo bem. Eu sou curioso igual o beija-flor, mas também está tudo bem. Eu sou igual o Rochinol, complexo de inferioridade, só eu. Né? Fiquei sem ser pintado. Né? E a crise econômica que atravessa as últimas décadas, que tem nos colocado num ritmo de vida tão acelerado e caótico, que está tirando de nós a dimensão do simbólico, o onírico, da poesia. Estamos lendo menos, lendo mal, cada dia mais literais e menos literários. Isto afeta a construção de novos sonhos e utopias. A gente não lê mais. Tá? A gente não lê, a gente rola tela. Tá? E nós precisamos voltar para a literatura. Tem tesouros. Cada vez que você lê um autor, você está conhecendo o mundo dele, como ele vê o mundo, as experiências que ele tem. Porque esse livro aqui tem muito da minha história. Tem muito dos meus desafios. Toda vez que alguém escreve alguma coisa, mesmo que seja de forma poética, ele está contando as decepções dele, as dores, os sucessos, os fracassos. Né? E nós precisamos retomar esse espaço da literatura e valorizar a literatura na escola. Né? Porque ainda tem gente doida igual eu, né? Que é doida por livro, né? Que move o céu e a terra para conseguir publicar um livrinho. Né? Um livro, não é um livrinho, é um livrão. Né? Mas é um livro pequeno, mas com muita, muita, muita informação, muita coisa para ser realizada. E eu agradeço a participação de vocês. E se vocês desejarem o projeto para trabalhar com os alunos, né, vocês podem, através desse e-mail, aí mandar um e-mail para a gente e a gente vai enviar um esqueleto de um projeto para vocês. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Não sei se gostaram da minha experiência, mas eu não poderia chegar aqui e contar uma história que eu não vivi. Essa sou eu, essa é a minha história, esses são os meus espinhos, são minhas dores, e eu peguei os limões que a vida me deu e fiz uma limonada, tá bom? E é por isso que eu estou aqui, para incentivar vocês a continuar a caminhar de cabeça erguida, porque vocês merecem ser aplaudidos de pé a cada dia, tá bem? Um grande abraço.
Tá. Deixa eu deixar a imagem do roxinol aqui. Vocês têm alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma curiosidade? É. Nossa, que lindo! Muito obrigada. Olha, gente, estou ganhando flores. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho que você tratou todos da escola. Imagina. Um olhar carinhoso o tempo inteiro com todos. Eu achei muito bacana você trazer verdades, né? Porque a educação, como você mesma citou, não é fácil, ela é extremamente pesada. A gente lida com vidas que ainda não aprenderam, não têm ferramentas para lutar contra esse mundo que é tão difícil. Sim. E a gente está ali, na linha de frente, combatendo as mazelas, né, da sociedade, pelejando, e a gente tem que lembrar disso que ela falou, de que é o nosso trabalho. E que a hora que a gente sai daqui, a gente tem que tentar ser feliz, a gente tem que tentar curtir a nossa família, para não adoecer, tirar coisas boas disso, porque quando a gente pega, primeiro, só o que é de ruim para lembrar, para comentar, faz tudo ficar mais pesado, mais amargo ainda. E se a gente também querer ser utópico, não tem jeito. Né? Fingir que está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, não tem. Mas tem como separar. Sim. Então, assim, eu acho muito bacana quando eu vejo as meninas postando alguma coisa que está fazendo, né? Que saiu, que passeou, que foi na academia, que fez alguma coisa, porque é isso, a vida da gente é isso. Quando a gente levanta cedo, que a gente vem para a escola, a gente está picando o cartão da vida. É um Com certeza. tempo que não volta. Não volta. Então a gente tem que aproveitar os recortes de tempo que nos dão para fazer aquilo que traz valor, que agrega, né? Sim. Sentimento e emoção nos nossos dias. Sim. E o que os alunos devolvem para a gente também, né? Eles não devolvem só tribulações, né? A gente tem feedbacks, assim, maravilhosos, né? Um dia eu, sem voz na escola, com vontade de largar tudo, né? Eu falei, Deus, eu não queria continuar mais aqui. Eu tenho uma sensibilidade para a espiritualidade muito grande. Eu falo muito com Deus o tempo todo, que eu chamo de Deus, outro fala de força, energia, cada um elabora Deus de uma maneira, né? E eu cheguei na escola um dia, eu falei assim, será que é para mim continuar aqui mesmo? E uma criança bem pequenininha, lá da pré-escola, ajoelhou e ficou com os dois bracinhos, me esperando na porta da biblioteca para me abraçar. E aquilo me marcou até hoje, né? Então, nós recebemos afetos, validações, né? Você é referência para muitas e muitas crianças. Pode ter certeza disso. Né? Pode ter certeza, você vai marcar. E hoje eu encontro que esse cavalão na rua que eu dei aula 30 anos atrás, tia Míria, vem me abraçar. E aquelas crianças que não aprendiam, gente, que tinham dificuldade, às vezes se deram melhor, sabia? Do que aqueles que só tiravam 10. Pode acreditar. Os meus alunos medianos, o Luiz Fernando, ele me deu tanto trabalho, não conseguia ler, a mãe dele ia na escola e brigava comigo, ela queria me bater, ela era bem forte, porque ele não aprendia. Eu passei apertos também. De vez em quando ela falava assim, você não dá bola para ele, porque você não gosta dele. Eu falei, não é isso, ele tem dificuldade. E ele montou um carrinho de lanche, está super bem, tem a casa dele, tem a família dele, vive a vida dele. Tem um menino lá que ele montou coisas de eletrônica, portão eletrônico, cerca elétrica. Ele não era o 1010, está lá. Entendeu? A Samara, meu Deus, não aprendi o babibi bobo, mas nem. Hoje ela é cabeleireira. Ela está ganhando o pão dela. Entendeu? Então, a coisa mais importante que você pode deixar para o seu aluno, mesmo que ele não aprenda, a validação mais importante é que ele existe, que ele merece respeito, que você gosta dele, que ele é importante. A coisa mais importante em sala de aula. Vai ter um lugar para ele, né? Para ele ocupar no mundo. Exatamente, que tem um lugar. E tem, viu, gente? Tem. O Cássio, que, meu Deus, esse nem o nome dele ele conhecia. Já viu uma criança não reconhecer o nome? Eu tenho certeza que sim. Ele não reconhecia o nome, de jeito nenhum, o ano todo. Outro dia eu cheguei no supermercado, olhei para trás, falei, Cássia, a carinha é a mesma. Tia, eu estou aqui agora. Eu falei, o que você faz? Eu reponho a
prateleira. Eu falei, que coisa boa! Daí a pouco ele virou lá para a cantina. Namorada. Eu falei, se virou. Vocês marcam muito, muitas. Isso não é uma, duas crianças, não. São muitas crianças que passam e falam. Então a gente não tem noção do quanto a gente deixa coisas boas pelo caminho. Obrigada por tudo, obrigada, viu? De novo. Imagina.